Aleluia. Bom dia, irmãos. Aleluia. Vamos te adorar ao vivo. Aleluia. Você veio aqui nessa manhã. Tem muita gente. Alguém me falou que muita gente fica dormindo. Tem gente que está trabalhando sábado de manhã assim mesmo. Mas nós estamos aqui para adorar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que move as águas, aquele que é perfeito, que tem um amor como ninguém tem, mas o amor dele está em nós e por isso nós o adoramos. Nós não estamos aqui para simplesmente uma conferência, por causa de um amigo, nós estamos aqui para adorar aquele que nós vivemos para ele, para adorar a ele. Deixa eu te dizer algo que Deus colocou ao meu coração antes de começarmos a ministração. Pode continuar o louvor. Você é um agente aonde você estiver. Você já sabe disso, mas Deus quer mais uma vez solidificar isso no teu coração. Você tem que crer isso, jovens há mais tempo como eu. Você tem que entender que você é um agente de transformação lá onde você está. Você tem que entender o propósito de Deus na sua vida sobre essa terra. Você não está aqui apenas para pertencer a uma igreja, a uma denominação, ou somente a ir para o céu. Você tem que ganhar almas para outros irem para o céu junto com você. Nós não falaremos nenhuma novidade, nenhum ministro aqui vai trazer nenhuma novidade para você, a não ser a obra da redenção. Aquilo que nós vivemos para adorar a Deus, e com a nossa adoração nós transformaremos pessoas. Deixa eu te dizer algo aqui. Você tem armas poderosas que estão relatadas na Bíblia, não carnais, mas poderosas em Cristo. 2 Coríntios 10 diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Cristo. A NVT traduz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Você sabe que toda vez que você lê a palavra, é como se você visse a reprise daquele jogo de futebol do seu time que você tanto gosta. E fala a verdade, quando você vê uma reprise de um jogo que o seu time foi campeão, ou ganhou, ou você se alegrou, quando você assiste aquela reprise, como é que você assiste? Já sabendo o final, já sabendo que você vai dar risada. A Bíblia diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Lamentações de Jeremias traz esse versículo. E deixa eu te contar a história de um garoto, para já liberar aqui o louvor. De um garoto que ele, aos 10 anos de idade, ele observou a separação dos pais dele, até com agressões físicas. E os pais fizeram então um acordo e saíram da cidade onde eles moravam, e em 13 pessoas se dirigiram para uma outra cidade. Moraram por alguns meses com 17 pessoas dentro de um apartamento. Então aquele garoto, ele cresceu meio que à distância da sociedade pela falta de recursos. Mas ali as coisas foram acontecendo. Ele se envolveu com algumas amizades que não geravam boa influência. Alguns foram mortos, alguns foram parar na cadeia, alguns têm sequelas até hoje pela vida que viveram naquele tempo. E aquele garoto então, por algum tempo, foi usuário de drogas, teve relacionamentos destruídos, mas um dia a palavra chegou até ele. Sabe? Eu já falo isso há 19 anos, esse garoto sou eu. Há 19 anos eu ministro a palavra. Com 3 meses de crente, um maluco me levou para cima de um púlpito e falou: irmão, não é você, é Deus, deixa Deus te usar. Então eu sei do que eu estou falando, eu tenho legalidade para dizer sobre a sua vida, jovem. É mentira do diabo que você não deu certo. Deus não faz nada errado para andar sobre essa terra. Deus só faz, nós cantamos aqui, Deus é bom.
Ele só faz coisas boas, Ele só dá coisas boas. E sabe qual é a obra maior da criação de Deus? Você e eu. E nós também somos bons. É mentira do diabo que você não deu certo. É mentira do diabo que aquele teu irmão não deu certo, o teu filho não deu certo, o teu irmão não deu certo, o teu sobrinho não deu certo, porque tudo que Deus faz é bom. E Ele nos fez para dar certo. Ele nos fez para dar certo. Você sabe que Hebreus 3:7 diz assim: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como fizeram outros no deserto. Você sabe que você pode ser jovem como for, você pode se cansar. Isaías 40 diz que os jovens podem se cansar. Nós que somos jovens há mais tempo podemos nos fadigar, mas os que esperam no Senhor voarão com asas como águia, e não se cansarão. A palavra não está dizendo do cansaço físico, porque é claro que se você praticar um esporte, ou passar o dia trabalhando, você vai cansar o teu físico, porque nós vivemos num corpo. É o cansaço que muitos têm tido de vir a uma igreja, é o cansaço que muitos têm vindo a acordar cedo. Antigamente não, né? Ontem nós estávamos numa oração aqui, e eu tinha que descer para o Rema, e eu estava numa pegada já, porque eu saí com o professor do Rema para ir na Conde de Sarzedas. E quando nós paramos para orar aqui em cima, e a Amanda falou assim: irmão, tem alguns irmãos cansados. Eu falei assim: é interessante, porque no carnaval eu virava 3 dias direto, e desde que eu vim para a palavra da fé, eu me nego a me cansar para as obras de Deus. Se você está cansado, esteja cansado para ir num cinema, esteja cansado para ir num jogo de futebol, esteja cansado para ir jogar futebol, esteja cansado para passear, para tomar um sorvete, mas esteja pronto para vir para aquele, para ouvir aquele que arranca esse cansaço e essa fadiga. Amém? Obrigado, irmãos. Tchau, obrigado. Você vai ficar? Pode se sentar, por favor. Aleluia. Aleluia. Rapaz, o negócio aqui tá forte, hein? Prepara aí, eu já quero, antes que eu me esqueça, né? Agradecer o pastor Beto, está aqui disponibilizando a unção que está sobre a vida dele para dividir conosco. Tiago também está aí pronto, vai ministrar amanhã de manhã. Irmãos, serão dias poderosos. Amém? Pastor Francisco está levando o ministro Rafael no aeroporto, não pôde estar. A Tereza está de vovó hoje, mas à noite eles estarão conosco. Amém? Que você possa receber tudo nessa conferência. Essa conferência, esses jovens, eu queria que Amanda e Ricardo se colocassem de pé. Esses são os líderes dos jovens. Aleluia. Você pode bater palma aí? Tem a equipe dos jovens que fizeram tudo isso aqui, trabalharam de noite, de dia, de manhã, de tarde. Amém? Tudo regado a oração e esforço, irmãos, porque é com esforço a obra de Deus. Mas tudo que foi feito aqui foi feito com muito amor, com muito carinho. Agradecer a presença do Renato aqui também, da Vila Ré, nós estivemos lá, também numa conferência, e todos vocês que estão aqui nessa manhã, porque como foi dito aqui, muita gente ficou dormindo, né, pastor? Muita gente não quis estar, tem gente que não pôde estar, porque está trabalhando, mas infelizmente tem pessoas que não querem estar, e nós vamos orar para que essas pessoas queiram estar à noite, queiram estar amanhã. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Vamos abrir em Abacuque 2,14. Aleluia. Não é Aba e o Cuque não, tá? Que você gosta não, é Abacuque, está na Bíblia. Aleluia. Eu gosto quando Deus traz essas palavras com os profetas menores, como são falados, que o pessoal fila, né? Naum, aonde está Naum, né? Pastor José Carlos ri, né, pastor? Você também gosta de aprontar com a gente. Aleluia. Amados, eu estou com muita expectativa nessa conferência. Deus, sabe, teve
sabe, teve tantos moveres nas orações que nós fizemos, individuais ou coletivas, gerando tantas expectativas em vidas que serão alcançadas, seja aqui ao vivo, seja no DVD, seja no YouTube, elas serão alcançadas, porque é o alvo, irmãos, é tempo de nós estarmos atrás das vidas que estão perdidas. Não adianta toda hora a gente estar ouvindo, como ouvimos lá na conferência de ministros agora em Lindóia, que existe uma igreja que está crescendo aí na terra, chamada a igreja dos desigrejados. Nós temos que ser aqueles que vamos resgatar essas pessoas. Nós temos que ser aquelas pessoas que na responsabilidade individual, fazer a nossa parte, fazer a nossa, realmente mover as águas na vida dessas pessoas. Amém? Nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos fugir, porque é ordem de Deus. A nossa individualidade de salvação é muito boa, mas nós não fomos chamados só para isso. Porque senão nós não estaríamos aqui se outros atrás tivessem pensado assim. Então eu sempre penso isso. Você sabe que eu falei com 3 meses já andando na palavra, uma pessoa que a gente buscava muito junto, já no primeiro dia, já é aquela história, eu vim de uma outra denominação, há muito tempo atrás, e lá a pegada era oração e jejum, e só isso. E um dia eu falei assim: pai, mas eu gostaria tanto de pregar a tua palavra, e eu morava perto de uma estação de trem. Então Deus um dia falou: tá lá a tua igreja, ó. E eu peguei uma Bíblia, há 19 anos atrás a gente não andava com tablet, com celular, estava com uma Bíblia, né, pastor? E então eu entrei lá, falei: bom, se foi Deus que mandou, eu vou pregar aqui. Já travado, eu já entrei no trem travado, eu não sabia. Mas é interessante, irmãos, quando você vai na sua força, nada acontece. Mas quando você fala: bom, pai, não sou eu, é a tua responsabilidade. Ali veio Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão... Eu preguei isso até proibirem pregação no trem. Eu só pregava Mateus 11:28. Mas eu não pregava como alguns irmãos, não quero aqui estar questionando, mas acho que gera mais escândalo do que um fim proveitoso, esse negócio de estar batendo na Bíblia, jogando a Bíblia no chão, no meio da rua. Eu simplesmente pedia licença para as pessoas, 1 minuto da sua atenção. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, se encontra em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está com um jugo que não é seu, Jesus já levou, troca com ele. E tinha gente querendo me bater, Deus levantava alguém para dizer assim: deixa o irmão pregar, porque o cara vem aqui fumar maconha e você não fala nada. Então ele está anunciando a palavra. Eu já falei isso aqui, acho que numa ministração do culto dos valentes, ou foi uma daquelas ministrações de amor e gratidão, que um dia isso marcou a minha história. Por isso eu sempre começo as ministrações assim. Um jovem ia se matar, e eu estava só eu e ele no vagão de trem, e eu fui lá pregar para ele. Eu não sei se esse jovem não está aí ganhando almas para ele, eu tenho parte no galardão dele. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas nós somos. Você abriu em Abacuque 2,14? Aleluia, obrigado. Abacuque 2,14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe, irmãos, eu ganhei um quadro quando eu tinha 12 anos de idade, com esse versículo, e eu estava nas minhas correrias, do dia que o pastor me colocou na escala da ministração, e eu, então ia saindo ali do meu serviço, indo na direção de um lugar que eu ia fazer um expediente, e o Senhor me fez lembrar esse quadro que eu tinha, que foi dado por uma prima minha, que é muito crente, até hoje, graças a Deus. E eu falei: mas Senhor, tem a ver com águas, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então eu fui ler o contexto de Abacuque, e ele tem 3 capítulos apenas,
No primeiro, o profeta reclama de tudo que ele está vivendo dentro do ambiente. Nós também fazemos isso de vez em quando. Nós reclamamos da política, nós reclamamos dos crentes que não são muito crentes. Nós somos, né? Nós somos aquelas pessoas que nós não somos murmuradores no que toca a dizer o seguinte: isso aqui está ruim, a minha igreja não está ruim. Mas nós não estamos sendo pouco agregadores do que isso pode mudar. Então o capítulo 1, Abacuque estava na mesma situação que a gente. Senhor, o Senhor não está vendo, eu oro, eu jejuo, mas o povo não está querendo o Senhor não. O povo não está querendo ter compromisso. O povo está meio, né? Está meia boca. No capítulo 2, Deus manda então uma visão para ele. E ali foi inaugurado o primeiro outdoor da história, porque Deus falou assim: escreve a visão numa tábua, numa madeira, para que quem passe rapidamente veja. Amém? Mas ele também no capítulo 2 diz: o justo viverá da fé. E nesse contexto, Deus, se você ler o texto, pula esse versículo: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o profeta ora para que isso realmente aconteça. Abre a tua Bíblia em Gênesis 1:9. Tudo começa no começo. Redundância. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Sabe, irmãos, às vezes a gente está acostumado a ministrar aqui na correria, ministrar no fogo, como se fala, né? E vocês podem estar estranhando, mas eu estava ali e Deus me falou que vai ser diferente, pelo menos para mim, porque como a gente sabe, nós não somos animador de auditório. Eu animo o meu auditório. Sabe qual é o meu auditório? A minha casa, a casa é o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Então nós temos que estar animados individualmente. Você achou aí? Gênesis 1:9. Eu fico toda hora olhando para aquele relógio ali, que daqui a pouco eu fico orando para ele parar. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. 10. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Bom, irmão, se você nunca pensou isso, eu creio que você já pensou, né? Porque nós somos da fé, gostamos de ler a palavra. Está inaugurado aqui o primeiro tsunami da terra. Você já pensou isso? Porque existia água, e Deus falou: ajunta todas as águas num lugar, em outro. Aonde foi parar essa água que foi ajuntada? É um tsunami. Ajuntem-se as águas num só lugar, para que apareça o elemento seco. Você sabe que eu fui pesquisar, quem ministra a palavra gosta às vezes de se aprofundar. Tem lugar na terra que tem 11.000 metros, também conhecido com 11 quilômetros. É lá no Pacífico, nas Ilhas Marianas. Sabe o que Deus fez? Ele aprofundou a terra para poder colocar aquela água que ele ia separar. Porque senão nós teríamos um terreno plano, ou redondo, mas plano, sem ter o miolo, e a água então teria que ir para algum lugar, embora Deus possa ajuntar a água e fazer um montão, e nós vamos falar isso no fim da ministração. Mas nesse momento aqui, é o primeiro tsunami da terra, porque ele ajuntou. Depois ele colocou tudo que ele tinha que colocar nessa terra, então, que ele separou das águas. Ele mandou a própria terra dar os animais, ele mandou as águas dar os peixes, ele mandou fazer ter a relva,
tudo que era necessário para aquela terra ficar muito bonita. Mas grava na tua mente Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Ainda não era sobre a terra o conhecimento e a glória do Senhor. Eram apenas coisas criadas por Deus. Eram apenas coisas que eram bonitas, porque Deus falava que era bom. E tudo que Deus faz é bom. Então era bom. Ele criou os luminares para iluminar a terra. Você sabe que Salmos 19:1, não precisa abrir. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 148:7 diz: louvai ao Senhor, desde a terra, vós monstros marinhos. Você já pensou uma baleia louvando a Deus? Você pensa que aquela baleia fica dando aqueles pulos fora da água lá para você achar bonito? Ela está louvando a Deus. Irmãos, tem uma coisa muito legal que você tem que fazer, que é a obra da contemplação. Seja tranquilo na sua vida. Eu falei para uma jovem outro dia: curte a viagem, irmã, de ser serva de Deus sobre a terra. Curte a viagem de você ser crente, jovem. Curte a viagem de você estar em comunhão com os irmãos. Louva a Deus com a tua vida, porque até a baleia aqui está dizendo que louva. Sabe, a baleia, se ela tiver sem alimento, ela está lá pulando. Daqui a pouco Deus manda um cardume de peixe, ela abre só a boquinha. Os peixes já têm o comando de abrir, de entrar dentro da boca dela. Irmão, tudo louva a Deus. Vós monstros marinhos, olha só, que muito louco. Neve e vapor, vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Um dia eu estava num lugar, e eu parei, comecei a orar, aí começou esse vento tempestuoso aqui, que é um vento de tempestade, e a árvore começou a fazer assim, ó. Não, a árvore não fechou o olho, tá? Quem está fechando o olho sou eu. Que a árvore não tem olho. Mas ela começou. Você acha que ela está balançando ali por causa do vento? Ela está balançando por um movimento que adora a Deus. Nós temos, sabe o que Deus falou ali? É uma manhã do quebra-gelo. Com certeza, pastor Beto terá uma palavra do céu daqui a pouco. Eu estou aqui só como João Batista, abrindo o caminho. Como disse o ministro lá na conferência de socorros, no simpósio lá de socorros, porque depois de mim vem um maior. Eu conheço o pastor é isso tudo que eu falei mesmo. Feras, todo gado, répteis e aves voadoras. Irmão, se você parar nesse trecho aqui, a gente não vai mais reclamar da vida. Porque foram criados e adoram a Deus até hoje. Não murmuram. Olha, eu fico olhando às vezes um cachorro de rua, irmão. Se você chegar lá, ele balança o rabo, ele ri para você. Dificilmente ele vai te morder. É um animal, né? Então, é uma coisa que você tem que observar e ver a glória de Deus, porque é o que o salmista disse. O salmista olhou e falou: eles estão glorificando a Deus. O céu, quantos desenhos no céu, a gente tem mania de ficar olhando uma nuvem. O cara fala: é o símbolo do Corinthians. Aí o cara fala: está repreendido em nome de Jesus. É o de não sei quem. Todo mundo vê. Quem nunca, com seus amigos, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro para ir para lugar nenhum, você ficava brincando de ver o que era a nuvem. Não, é um cachorrinho. Mas você tá louco, meu. Você, no Egito, você fumou o quê, né? Mas, sabe, irmãos, o salmista estava assim. E a gente está procurando tanto, sabe, irmãos,
pastor Beto estava lá também, na conferência de ministros, um americano, que eu esqueci, é Ted, né? Isso, esse nome aí, depois do Ted. Depois o pastor fala direito aí. Ele falou assim: vocês estão procurando uma palavra diferente, a Bíblia já está escrita. A gente está se perdendo. Oh, meu Deus, eu vou lá naquela conferência e eu vou ouvir algo que eu nunca ouvi. Então você não está lendo a Bíblia, você não está vindo na igreja. Porque se você estiver lendo a Bíblia e vindo na igreja, você já vai ter ouvido tudo que nós vamos falar aqui. De uma maneira diferente, mas com o mesmo contexto. Com outras palavras, mas com o mesmo objetivo. Dizer para você: seja feliz. A Bíblia é isso, aproveite a viagem. Então Deus disse, Gênesis 1:26, façamos o ser humano à nossa imagem. Você está aí? Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. 1:27, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Vai em Gênesis 2:7, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Sabe, irmãos, quando Deus separou as águas para que aparecesse a terra, você sabe que a terra hoje, quem olha a terra de fora da terra, os astronautas, eles chamam a terra de planeta água. 70% da terra é água. E a Bíblia diz aqui que, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus afastou aquelas águas lá para formar eu e você, para a gente não ser um peixe, porque Ele poderia ter feito o homem, alma vivente, respirando embaixo da água. Mas aí Abacuque não diria, porque a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Aqui se formou a glória de Deus sobre a terra. Você e eu. Você sabia que 70% do seu corpo é feito de água? Que horas você leu na Bíblia aqui que Deus colocou água em você? Você já leu isso na Bíblia? Então a gente pergunta para Deus no céu. Todo mundo fica olhando, o pastor Beto já me olhou com cara de professor, eu sou aluno, falou: deixa que eu explico depois, então amém. Amém. Sabe, irmãos, como Deus criou a alguém à sua imagem e semelhança, então Ele queria se comunicar, e Ele fez isso. Ele conversava com o homem, Ele dava ordens ao homem, e Ele dava poder ao homem, e tudo estava dando tudo certo. Sabe que quando a gente está na igreja, quando a gente está caminhando com Deus, tudo dá certo? Mas a gente começa a ouvir algumas vozes, a ouvir algumas influências. A Bíblia diz, é verdade, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas tem muito legalismo, às vezes, que diz que você não pode mais conversar com um amigo, um colega de trabalho. Se você não conversar com ele, ele não vai saber quem é você. Então não é disso que a Bíblia está falando. Você não pode ser influenciado por aquele que ainda não conhece, mas sabendo que ele também foi criado por Deus para dar certo e ser salvo como você.
Então não abandone, ore. Não abandone, esteja perto. Não abandone. Ontem nós saímos daqui, fomos levar o professor para jantar. E nós paramos numa padaria, estava tendo lá um happy hour, mas já era 11 da noite. Você entendeu como que estava o happy hour já, né? Já era um inferno hour. Porque tinha meninas lá, eu e a Roseli, a gente começa já a olhar e tinha... Deus não te leva em nenhum lugar à toa. Tinha uma menina ali que ela era uma serva de Deus. E ela estava sendo massacrada por pelo menos 12 pessoas que estavam naquela mesa. Porque todo mundo falava assim, mas não é possível que você não toma nem uma cervejinha. E ela, não, eu não tomo. Eu até me emociono assim, porque eu não posso ver um jovem sofrendo isso aí, que já dá vontade de fazer imposição de mãos nos que estão oprimindo. Com um pouco mais de força, é claro, né? E eu falei, pai, eu não vou aceitar isso aqui não. A Roseli já começou a ficar incomodada. E teve uma hora que uma lá, já no auge lá do álcool dela, falou assim, não vem com esses papinhos de Jesus não. Aí eu virei. Quando eu virei, eu sabia o que eu ia fazer. Mas eu me contive. Mas eu dei uma ordem para aquele demônio que estava operando ali naquele lugar. Você não vai mais falar nada contra essa serva de Deus. E eles começaram a tirar sarro um do outro. A tirar sarro que não sei o que não... Sabe, irmãos? A gente tem que se indignar com certas coisas. Se nós estamos recebendo tudo que a gente precisa para a nossa vida da parte de Deus, para que dar ouvidos a coisas que no final é só morte? Porque o salário, quem recebe salário aqui? Todo mundo, né? Graças a Deus, não vou nem perguntar, já perguntei. No final do mês, você recebe o salário. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, jovem, você tem tudo que precisa na casa do Pai. Você não precisa de nada fora da casa do Pai. O teu Pai tem sempre o melhor para dar. Ele tem o melhor alimento, ele tem a melhor direção, ele tem o melhor conselho, ele tem até a melhor repreensão, porque o mundo, quando te repreende, ele te repreende maldosamente. Eu estava saindo de um mercado, tinha um jovem lá, né, que eu trabalho perto da Cracolândia ali, que eu já disse que esse nome não é daquele lugar, aquele lugar lá é uma rua, que o diabo selou lá, Cracolândia. Eu não aceito, mas a gente, né, cita que é o que é chamado lá. E ele estava ali, ele falou assim, dá essa bolacha para mim. Eu falei, dou. Como eu sei que eles trocam por pedra, eu abri a bolacha e comecei a comer com ele. E eu falei assim, por que você não volta para a sua casa? Não, porque meu pai me bate. Eu falei, na rua você não apanha? Aí deu um tilt. Quem não sabe o que é tilt, é que trava. Tilt é que estava naquelas máquinas de fliperama. Está ali meu irmão que é mais velho, ele que sabe, eu não sei. Ele é que sabe, né? Eu não sei. Ele que me falou que tilt dava numa máquina. E aí ele me olhou porque travou. Ele travou. Falei, cara, quem que te bate na sua casa? É seu pai? É. Mas é porque você faz tudo certinho, você só faz coisa boa. Não, eu faço tudo errado, eu não faço nada dentro de casa. Eu falei, então volta, ouve a repreensão do teu pai, caminha junto com o teu pai. Porque, cara, quando o teu pai for tirado da terra, você vai sentir falta dele. E aqui na rua, você vai ser tirado da terra. Porque o fim aqui é morte, querido. Você ainda está aí em tempo de voltar para sua casa. Às vezes a gente ora por pessoas que não tem mais dente, pessoas que não tem mais neurônio pela medicina, mas nós sabemos que Deus restaura neurônio, porque foi Ele que fez o neurônio. E Ele pode restaurar. Existem testemunhos de irmãos, tem uma igreja ali naquela rua de pessoas que estão ainda oprimidas. Tem uma igreja lá dentro, interdenominacional. Se você quiser chegar lá, eles te dão uma camiseta amarela e você começa a andar lá no meio. Não é para você ficar orando nem nada, é só andar, irmão.
Sabe, os sinais seguem os que creem. Você crê? Quando está sol, eu já ando olhando para a minha sombra e falando assim, ó, vai curando aí, vai curando, vai curando. Porque o mesmo Espírito que estava em Pedro está em nós. Nós é que estamos limitando o agir do Espírito Santo. Porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Quem é que vai ter o conhecimento e a glória do Senhor? Você e eu. Esse evento é do Rema. Temos 2 professores do Rema e um aluno que está aprendendo no Rema. Conhecimento, irmãos. Busque conhecimento. Sem conhecimento, você sabe que o mundo fala hoje que quem deter o conhecimento vai deter todas as coisas. Isso é um padrão nas empresas. Tanto é que quando você chega para trabalhar numa empresa, o que ele fala? Que conhecimento você tem. E nós temos que conhecer o nosso Deus, e o Rema é isso, mas nós temos também que conhecer o nosso adversário, as astúcias ciladas dele, como é que ele faz, qual é o caminho que ele trilha, mas não para dar ibope para ele, para dizer que ele é um derrotado. Você sabe que Tiago 4, 7, diz assim, resistir ao diabo, é isso? Quem tem um pedaço de papel aí que possa me dar? Rasga aí, Amanda, um pedaço de papel. Estraguei. Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Olha para esse pedaço de papel aqui. Isso aqui é uma técnica de memorização. Nossa, mas o cara estava ministrando lá e deu um chute num papel. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo. O diabo é um cão morto, irmãos. Para de querer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Como é que você vai se sujeitar a Deus se você não tem o conhecimento? Jesus falou em Mateus 5, 1, 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, Mateus 5, 1, 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. A primeira coisa que Jesus fez: para você andar comigo, eu vou te ensinar. Sabe, irmãos, não adianta estar dentro de uma igreja e você não buscar conhecimento. Buscar conhecimento é ler a Bíblia? Sim, mas tem pessoas capacitadas, os seus líderes, os seus pastores, que podem te ajudar, porque eles já caminharam um tempo, então eles já adquiriram conhecimento com o passar do tempo. Sabe a história do garoto que eu te contei no começo? Se tivesse chegado antes a palavra, eu não tinha passado por tanta coisa que eu passei, por arriscar a minha vida de tantas coisas, que hoje todas as vezes que pelo conhecimento, eu sei o que, eu vejo o que podia ter acontecido comigo, eu falo: Senhor, obrigado. Mas não deixa que essa história se repita na vida de jovem nenhum, porque eu sei o tanto de marca que acontece, eu sei o tanto de coisa que acontece. Eu estava conversando com um jovem, vindo lá da Vila Ré, na conferência que teve lá com o Céu Fernandes. Esse jovem está aqui. E eu então, nós nos separamos, foi uma parte para um lugar, e a outra parte, esse jovem estava comigo no meu carro, e estava a Roseli, a gente começou a conversar, começou a adorar, e Deus começou a mandar palavras de conhecimento, e eu comecei a falar. Daqui a pouco eu parei o carro, e falei: cara, você sabe qual é o plano do diabo para a sua vida, mas você também sabe qual é o plano de Deus. Deus está pondo na sua frente 2 caminhos, e Ele te dá uma dica: escolhe o da vida. Escolhe o da vida. Irmão, nós sempre teremos 2 caminhos à nossa frente.
Você pode ser pastor, ministro, querubim ungido da guarda. Você vai ter 2 caminhos. Deixa eu te perguntar um negócio que um dia eu estava falando com uma pessoa e veio do céu, do jeito que veio, senti, por isso falei, depois eu falei, meu Deus, agora eu sou se responsabilizo porque eu não sei o resto não. Eu perguntei para a pessoa assim, você se acha mais ou menos inteligente que um anjo? O cara travou e eu também, porque eu não sabia a continuação, Deus mandou. E aí falou, não sei, eu acho que menos. Falei, graças a Deus, se ele falasse que mais, aí não ia dar certo. Falei, cara, o teu adversário, ele enganou 1/3 parte dos anjos. O que ele usou de argumento? O pastor Beto responde depois. Jogando tudo aí para os ministros mais, né? Encorpado e tal. Tiago vai fazer uma vigília hoje para buscar de Deus essa revelação, também traz amanhã. Eu não sei, mas você sabe o que ele tem falado para você. Eu sei o que ele fala para mim. E é isso que você tem que discernir. Opa! Os anjos estavam numa boa. Irmãos, anjos voando. Anjos voando neste lugar. Em cima do meio do povo, em cima do altar. Olha que benção. Adorando a Deus. Aleluia. Deu vontade até de falar em línguas aqui agora. Aí vem lá um que quando ele andava, fazia barulho. Tom, querubim ungido. Tinha som dentro dele, irmão. Tinha som dentro dele, todo mundo sabia. E lá no céu não tinha aquela pessoa que falava assim, não, ei, lá vem um metido. Era tudo anjo. Ó, o irmão pegou a revelação lá, você viu? O que esse cara falou para derrubar aqueles anjos? Você tem que ter conhecimento para você não cair na mesma armadilha. Porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Essa manhã, você está sendo alertado por Deus, busque conhecimento. Eu gosto muito do fogo, parece Josué lá, um tição tirado do fogo, sabe, irmãos? Mas quando me chegou a revelação que eu precisava de conhecimento, porque Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra, mas no final ele falou assim, vai Satanás. Então ali foi poder, mas 90% foi conhecimento, mas tinha poder envolvido. Eu não estou dizendo para você também só, né? Sabe como que é, né? É sempre um equilíbrio que você tem que ter. Amém? 1 João 2:20, meu Deus, agora começa a oração intercessória do relógio. Mas nós temos muito mais, né, irmãos? Daqui a pouco. 1 João 2:20. Ora, já achou, irmão? Aleluia. Aleluia. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Você sabe que nós honramos a unção que está sobre os ministros, e eles têm muito conhecimento, e vamos receber dessa unção, e parte do conhecimento deles virá para nós, mas como uma semente, que vai nos despertar para caminhar nesse conhecimento. Porque uma semente você planta, eu nunca plantei nada, né? Mas a gente prega. Porque tem ministro que fala assim, não, irmão, que você sabe, nunca pegou num negócio para arar a terra, coisa nenhuma. Então, irmão, a gente vê que o pessoal põe a semente, tapa e vai regando. E depois vem uma planta. Amém? Então, se você está com vontade de ter conhecimento, nós temos o Rema, mas nós temos também pessoas no discipulado. Está aqui o Marcão, está ali o Carlos, pastores, né? Pastor José Carlos. Irmão, se eu estou esquecendo de alguém, me perdoa. Entende, irmãos? Conhecimento. Lembra dos anjos caídos. Sabe o que está reservado para eles agora lá?
lago de fogo, enxofre, tudo que não presta. E nós só temos o que é bom. Filipenses 1, 9, 10. Paulo falou o seguinte: oro, você já achou aí? Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente, olha isso, irmãos. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Faz uma pausa aí. Qual que tem sido a tua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Porque às vezes o ministro parece que está falando só com as pessoas. A primeira parte que cortou foi a dele. Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido a tua prioridade? O que verdadeiramente tem sido importante? Irmãos, às vezes eu vou visitar pessoas no hospital e as pessoas dizem assim: eu trocava tudo que eu tenho na minha vida para sair desse quarto de hospital. Então agora, sabe aquele ditadinho do mundo, eu era feliz e não sabia? Se você tiver conhecimento, você nunca vai falar isso, porque você vai andar sobre essa terra e vai dizer: eu sou feliz e sei. Eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Eu sou porque eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou. Mas como você vai saber o que a Bíblia diz se você não buscar conhecimento? Conhecimento. Há uma graça no conhecimento, irmãos. Há uma graça no conhecimento. O conhecimento traz uma graça sobre você, porque você identifica você no conhecimento. Então Paulo diz que vocês compreendam. Ele está orando pelos de Filipe. Ele está orando para que aquelas pessoas entendam o que é verdadeiramente importante. Nós temos os nossos negócios, nós temos as coisas para tratar. No mundo nós teremos aflição, mas o que o conhecimento traz é: temos bom ânimo, porque ele já venceu. Isso é uma das partes. Você não pode ter só uma parte. O mundo tem aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. A gente está ficando muito pesado no mundo com aflição, e no mundo com aflição, eu sei que eu já tive, o Senhor já venceu, mas eu não venci ainda. Não, como assim? Ele já venceu, Ele venceu, para te entregar essa vitória, já está na sua mão. Ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Ele se fez maldito para que a gente fosse abençoado. Todo o castigo que vem nos trazer a paz foi sobre ele. Nós temos a paz que excede o nosso entendimento. Irmão, entendimento. Eu faço umas coisas muito loucas. Quando Deus manda eu fazer, eu faço. Falei para um empresário que estava lá perturbado com a empresa dele. Falei: pega a tua mão. Estava no telefone, ele aceitou o Senhor nessa ligação. Pega a tua mão e põe na tua cabeça. E eu estou imaginando o cara lá, né? Falando: meu Deus, isso é um cliente, Jesus. Pega a tua mão e põe na tua cabeça aí. O que você está sentindo? Olha, você está de brincadeira, né? Eu falei: não, o que você está sentindo? A minha cabeça. Então, é o teu entendimento, vai até aí. Agora eleva a tua mão. Elevou a mão. Então a paz que excede o teu entendimento habite no seu coração. Conhecimento. Se você não sabe isso, você vai viver no seu entendimento. Por isso que Abacuque disse: a glória e o conhecimento vão encher a terra. Aleluia. Atos 1:8. Eu queria o grupo de louvor já aqui, porque eu acho que eu já excedi o meu tempo. O relógio está ali já, ó. Você sabe que antigamente você ia pregar nas igrejas, pastor, não sei se passou por isso, mas era o púlpito aqui, e aí o Marcão com certeza sim. Aí o pastor vinha, dava um leve
para o chão, ou quando você está ministrando numa igreja e o grupo de louvor começa a subir sem você pedir. Então eu já pedi antes deles, porque eles são muito educados. Aleluia. A igreja com a excelência do pastor Francisco Tereza não vai fazer isso, né? Aleluia. Olha, eu quero só, falando do conhecimento, nós temos que falar da glória. Nós temos em Atos 1:8, em Atos 2, de 2 a 4, o que vocês já sabem. O que Jesus falou, vocês receberão poder. E em Atos 2 se cumpriu, que de repente veio um vento, um som como de um poderoso vendaval encheu a casa onde eles estavam sentados, e foram repartidos como línguas de fogo sobre ele. Todos ficaram cheios. Isso é a glória de Deus sobre a sua vida também. Você sabe que você tem que estar cheio do Espírito Santo? Para que você possa responder, pega isso, responder à demanda de aflição que tem esse mundo. Você sabe que o mundo tem uma demanda muito grande de aflição? Você tem que estar com poder. Tenha poder sobre a sua vida. Tenha poder sobre a sua vida, não importa a idade que você tem. Você dá um comando, isso eu não quero na minha vida, e não vai acontecer. Vai ser removido da sua vida. Sabe? Há certas coisas que nós nos colocamos em aventuras. Eu estou querendo um carro de 250 mil, para quê? Isso não é poder, isso não é glória. Deus pode te dar? Pode, mas Ele vai te dar o dinheiro para pagar o IPVA e o seguro. Porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem sem acrescentar dores. Nada que Deus vai te dar vai te acrescentar uma dor, vai te acrescentar uma tristeza. Eu estou naquela meta, e sabe, nós recebemos lá na conferência, e eu gosto de honrar os ministros que eu ouço, né? A gente, nas duas primeiras ministrações, como já disse um outro aqui também, a gente fala que foi o ministro, depois a gente já toma como nossa, mas a gente honra. Eles disseram lá: olha, se Deus mandar você parar esse projeto que você está, ora um pouco mais, isso também é poder. Ora para Deus te dar às vezes um alinhamento, você já caminha melhor, você já consegue algo melhor. Isso é poder. Aleluia. Vamos colocar de pé. Amados, deixa eu fazer algo que Deus colocou no meu coração. Eles vão louvar, eles vão cantar uma música que chama Caminho no Deserto. Nós estamos aqui numa conferência movendo as águas. Deus falou de conhecimento, Deus falou de glória, e Deus falou que você é esse conhecimento e essa glória andando sobre a terra. Você concorda que a terra está cheia de homens? Homens no sentido ser humano. Então a terra está cheia do conhecimento e da glória do Senhor. A Lapa está cheio, Guarulhos está cheio, Vila Ré está cheio, São Paulo está cheio, o Brasil está cheio, não importa o governante, o Brasil está cheio do conhecimento e da glória do Senhor. Mas eu quero fazer nesse louvor o que Deus ordenou. Você sabe que a Bíblia diz em Êxodo que o povo de Deus já estava caminhando liberto, mas estava sendo perseguido. E nessa perseguição eles viram os inimigos se aproximar, e eles não sabiam o que fazer, porque existia um mar que precisava se mover. Nesse louvor, eu quero que você
ore a Deus, porque não precisa abrir, porque meu tempo já foi faz tempo. Mas medita nisso. Medita nisso se você nunca leu essa entrelinha da Bíblia. Êxodo 14, 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Olha isso. E com um forte vento leste, que também é conhecido como oriental, o Senhor abriu caminho no meio das águas. Presta atenção nisso. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Lembra? Que Deus ajuntou uma água de um lado, ajuntou uma água do outro, fez a terra, te tirou do pó da terra. Aqui ele ajuntou um mar, mas olha, presta atenção nisso. Norte, sul, leste, oeste, oriental. O povo estava aqui. Deus então deu um comando para Moisés. Fala para o mar abrir. Esse comando você vai dar agora. Só que presta atenção nisso. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. Tá certo? O mar já estava aberto, restando só uma parte, que era a tua parte, a parte da fé. Porque aí, em Êxodo 14, 26, Êxodo 14, 22, diz que o povo de Israel, pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água em cada lado. Uma parede de água em cada lado. Amado, nesse momento, quando o louvor estiver cantando, feche os teus olhos. Se você quiser chorar, se você quiser ajoelhar, se você quiser correr, o mar vai se abrir na sua vida. Mas saiba que o mar já está aberto. Pensa nisso. Porque a Bíblia diz que Jesus falou assim, Deus falou assim para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava falando: por que vocês estão duvidosos que o mar já está aberto? Marchou. Então, irmão, feche seus olhos e pensa o seguinte: o mar está aberto. Quando você faz isso, como numa tela de 3D, abre, meu Deus, já está aberto. Aqueles filmezinhos que a gente vê, que Moisés vai lá e toca, e começa aquela movimentação, não está isso na Bíblia. Que a Bíblia diz que Deus já tinha aberto o mar por um forte vento a noite toda. Depois que você orar, você vai se ver andando nisso, nesse caminho. O povo atravessou, você vai atravessar agora em terra seca. Você vai atravessar na segurança do Senhor, que vai fazer uma coluna de um lado, uma coluna do outro. Mas depois de você fazer isso, você vai orar para Deus mover as águas, destruindo tudo que ficou para trás na sua vida. Esse mover das águas, em muitos momentos, é o mais importante. Porque o que Deus me falou orando por essa ministração tem pessoas que ainda estão presas, elas já atravessaram, mas de vez em quando elas voltam pelo mesmo caminho, e dão uma passeada no Egito, ou o Egito vem até ela. Sabe, irmãos, tem pessoas, recebe da parte de Deus, que fala para você assim: eu vou na sua igreja, mas depois a gente pode dar uma passeada, a gente pode fazer algumas coisas juntas. Pensa nisso que Deus mandou eu fazer agora. O mar tem que fechar, tem que ficar para trás. Os seus inimigos você não vai ver mais. E o seu inimigo não é uma pessoa, o seu inimigo é o que muitas vezes usa uma pessoa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principado e potestade nos locais celestiais. Leva a luta para o alto. Não tenta lutar com pessoas, não tenta lutar com situações. Leva a luta para o Senhor. Vamos louvar?